Estamos aqui com mais um Pinga Fogo, hoje com dois convidados interessantes, um polêmico, bem polêmico, que nós vamos revelar aqui ao vivo quem é o Adriano Andrade, uma página muito conhecida aqui, o administrador do Adriano Andrade, ele mesmo vai se apresentar, e o advogado Luiz Felipe, conhecido, polêmico nos meios políticos. Vamos iniciar hoje um Pinga Fogo aqui de verdade, com esse programa que vai ser um marco na política local, na política regional. Doutor, por favor, se apresente, doutor Luiz Felipe. Depois nós passamos a palavra para o Adriano Andrade, mais conhecido por Wilson Eugênio, né, Wilson? Isso mesmo. Olá, Pedrão, muito bom estar aqui. A primeira coisa que é Felipe Luiz, embora eu atenda também por Luiz Felipe. Faz parte. Porque na internet também muita gente me chama de Luiz e tal, então eu já estou atendendo pelos dois modos. Felipe Luiz ou Luiz Felipe, para mim tá ótimo. Sou advogado aqui em Araçatuba, tenho uma atuação política desde cerca de 2013, que já participei de alguns movimentos, o Vem Pra Rua, Araçatuba, o MBL, e depois o ILAN, onde eu estou até agora, o Instituto Liberal da Alta Noroeste, e defendendo sempre uma melhora na nossa política, que a nossa política ande numa direção mais sensata, que é a direção de menos Estado, menos burocracia, menos impostos, tudo que a nossa cidade não tem hoje, que ela caminha justamente para a direção oposta. Mais Estado, mais cargos, mais pessoas na administração, mais empresários mamando na administração. E a minha atuação política se dá nesse sentido, tentar reverter esse sentido equivocado que a nossa cidade tomou. Vocês estão vendo aí, vocês estão acabando de conhecer o advogado do diabo. Tá aqui, ó. Luiz Felipe. Advogado dos anjos. Wilson. Isso, Wilson. Eu sou ex-servidor municipal, né? Trabalhei na prefeitura. Ex-servidor municipal, prefeitura de Araçatuba. De Araçatuba, isso mesmo. De gestão de lador. Eu ajudei a administração a eleger o dilador em 2016. Em 2020 eu passei a fazer parte da prefeitura como servidor municipal. Acabei ficando lá por 2 anos, trabalhando. E nesses 2 anos sendo perseguido pela administração municipal. E aí em dezembro agora de 2022 eu fui exonerado, né? Aí estou tentando voltar agora para a prefeitura via judiciais, né? Ter o meu emprego de volta. E tudo isso se deve porque eu cobro a administração por serviços públicos. Então, o serviço público tem que chegar para a população mais carente, nos bairros. E isso aqui em Araçatuba não acontece. E por eu cobrar e exigir melhores serviços aí para a população de baixa renda, é onde eu fui perseguido. Então, eles veem a cobrança como inimigo. Wilson Eugênio e Adriano Andrade são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. É uma página que você tem na internet? É uma página onde eu tinha um sócio, que era o Reginaldo, né? Sei. Tanto o Reginaldo quanto eu publicava na página. O Reginaldo saiu e ficou só eu, o Wilson, administrando a página. Ô Wilson, você foi perseguido pela administração ou por algum funcionário específico, alguém em cargo? Foi pelo cargo maior, né? Da administração e também... servidores estatutários e servidores comissionados. Sim. Teve todo tipo de perseguição. Boletim de ocorrência, fui processado 8 vezes pelo próprio prefeito. E depois disso ele me exonerou também na prefeitura. Entendi. O Luiz, doutor Luiz, como é esse começo seu na vida política? Como que você se interessou? Por quê? Veio pro ABL, né? MBL. Uhum. Esses partidos pequenos a gente tem dificuldade. Né? Bom, meu começo eu acho que foi o começo de muita gente aqui em 2013. Eu não lembro se o senhor lembra daquelas manifestações que ocorreram. Foi aquelas primeiras grandes manifestações que ocorreram no Brasil. Começou lá em São Paulo, no negócio do passe livre, acabou se alastrando por todo o Brasil. Aí a gente, um grupo de desconhecidos... se encontrou na internet e combinamos de realizar um protesto aqui. Aí realizamos esse protesto aqui em Araçatuba, foi, eu acho, talvez o maior protesto que já teve aqui. E depois disso a gente resolveu montar um grupo de pessoas, um movimento aqui, o Vem Pra Rua, para justamente tratar das pautas locais, independentemente já das pautas nacionais, tratar das pautas locais. E foi aquela época que veio o CQC, aqui era o governo do Cido Sério, que tinha a Praça Rui Barbosa reformando
há muito tempo e não acabava, tinha um zoológico fechado, morrendo animais, e tinham várias pautas locais aqui. E assim a gente se organizou em torno disso. Daí depois veio o impeachment da Dilma, aquela fase pré-impeachment da Dilma, e nesse movimento que a gente tinha formado tinha pessoas de esquerda e pessoas mais à direita. Então, como a gente queria pedir o impeachment da Dilma também, as pessoas de esquerda acabaram se afastando do movimento e a gente fundou o MBL aqui. O MBL foi o primeiro movimento Brasil Livre fora de São Paulo, fundado, primeiro núcleo fora de São Paulo. E aí entramos nessa onda de impeachment e foi uma experiência muito, muito legal e acabou arrastando para a política partidária, porque a partir do momento que você está no movimento, começa essas especulações assim, você não vai ser candidato, você tem que ser candidato e tal, embora não tenha sido uma pretensão minha sair candidato, né? Aí depois saí do Movimento Brasil Livre, entrei no Partido Novo, que eu vi que era a princípio era uma renovação na política, tinha outros valores, princípios e valores, e acabei entrando no Partido Novo e daí nunca mais saí da política. Foi natural eu continuar tendo alguma atuação política, mesmo que não eleitoral ou partidária. A maior parte do meu tempo que eu fiz algum tipo de política foi escrevendo artigo para jornal, foi manifestando em rede social, foi essa política não partidária. O doutor Luiz, ele está em algum partido hoje ou está sem partido? Olha, no momento eu estou afiliado no Patriotas, mas é uma afiliação puramente protocolar, porque não tem atuação nenhuma no partido, eu acho que não tem nem direção, então puramente protocolar a filiação, não tem atividade nenhuma com o Patriotas. Foi porque eu me filiei a ele na última eleição para vereador para ter uma legenda para me candidatar. Uma pergunta para os dois. Serão candidatos a vereadores nessa eleição ou não? Wilson? Eu com certeza não vou ser. Inclusive, estou recebendo algumas propostas de apoio. De apoio falar a candidatos. Por enquanto, esse ano eu não vou ser candidato. Solta a língua, bicho. Por que você não sai a vereador para lutar de verdade? Sai a campo, sai da trincheira e vai para o campo aberto. Vai depender muito das propostas que eu tiver de partidos, né? Por enquanto eu ainda não me filiei a nenhum partido. Tenho vontade sim de fazer parte da Câmara de Vereadores, tá? Não sei se é o momento certo, se é a hora, até porque eu estou em brigas judiciais com a prefeitura e tal. Mas eu tenho vontade sim de representar a população junto da Câmara, sim. E o Felipe Luiz, qual a sua principal plataforma para ser candidato a vereador? As perguntas estão chegando aqui, Felipe. Provavelmente eu vou me candidatar, mas eu não estou naquela fase de procurar partido, ver se viabiliza a candidatura, né? Porque pode não se viabilizar, pode não ter algum partido adequado, pode acontecer alguma coisa extra minha vontade que acabe não dando para eu me candidatar. Mas eu pretendo sim, estou tentando viabilizar. A plataforma é a plataforma libertária, é a plataforma basicamente do Milei na Argentina, adequada à nossa realidade, mas é um corte drástico de secretarias, extinção de cargos de comissão, custo de gastos e vários outros projetos também relacionados à educação, como o homeschooling, por exemplo, dá o direito dos pais a educarem seus filhos do modo que quiser e não necessariamente dá para a escola educar seu filho. Então são várias coisas. E, por exemplo, gastos com propaganda, a prefeitura gasta, acho que 2 milhões por mês de propaganda. E o que isso faz? Isso acaba desaguando em jornais que acabam só passando pano para prefeito. Tem outro dia eu postei mesmo de um jornal lá na minha internet, que você entrava na página do Instagram do jornal, era um post dele de notícia e 2 posts de obra da prefeitura. Um post dele e 2 posts de obra da prefeitura. Mas essa é a função do jornal, fazer assessoria de imprensa. E por que isso ocorre? Porque é dinheiro injetado em imprensa, sendo que a imprensa tem que se virar sozinha. Ela está no mercado, ela tem que ter anúncios privados, ela tem que ter leitores privados que se interessam, mas isso só acaba desaguando numa maior proteção do prefeito, porque a partir do momento que você não tem uma imprensa livre para mostrar os fatos como eles são, é a própria democracia, de que se fala muito, que aqui acaba perdendo, é o próprio cidadão que acaba sendo
não tendo acesso a informações do que realmente ocorre na cidade. Então, são várias ideias, mas as ideias giram em torno dessa ideia libertária de limitação do Estado, de diminuição de poder de governante e aumento de poder do cidadão, que é a razão última do próprio Estado existir. Doutor Luiz, o senhor faz parte de uma geração nova que está chegando. Nós temos aqui na nossa região alguns tiranossauro rex políticos e tal, e muitos anos aí, e vocês são muito combativos, muito questionadores. O senhor acha que a sua juventude, o seu grupo de jovens são bem representados em Araçatuba ou não? Não, eu acredito que não. Politicamente, existe uma representação não. Da sua faixa etária? O senhor é profissional liberal? Não. Eu acho que tem alguns vereadores na Câmara ali, por exemplo, 3 vereadores que eu posso nominar, que são o Boato, o Arlindo e o Zanata, que não tem cargo na prefeitura. Então, são 3 vereadores que têm alguma independência funcional que pode representar a população. Podem ter ideias com as quais eu não concordem, mas já parte de um pressuposto que eles não são empregados do prefeito como os outros. E veja, como é bem diversificada essa bancada do prefeito. Teve igreja que resolveu eleger um candidato, o coronel e não sei o que lá, o conservador cristão, que acaba votando igual a Regininha, por exemplo. Aí você fala assim, mas como assim? Não são de campos políticos diferentes? Não tem ideia? Não. O campo político deles é representar o prefeito, fazer o que o prefeito manda, e por isso pessoas tão díspares politicamente, se você olhar de fora, acabam votando junto. Então, eu acho que a gente não tem uma representação libertária, mas a gente tem um pouco de representação independente com esses 3 vereadores que eu citei. O restante, eu acho que se equivalem, não tem projeto significante nenhum. Eu até escrevi um livro sobre as leis de Araçatuba, as leis bizarras de Araçatuba, o tipo de projeto que eles propõem, e são projetos que, na prática, acabam mais atrapalhando do que ajudando a cidade, porque são projetos que atrapalham o empresário, que atrapalham o desenvolvimento de empregos, atrapalha o mercado em Araçatuba. Então, eu acho que a gente não tem uma representação que garanta que seja centrada na liberdade, defender a liberdade das pessoas, isso incluído consumidores e empresários. Entendi. Adriano, tem aqui de uma leitora sua que acompanha a sua página. Diz que existe uma lenda aí que o juiz da vara da Fazenda Municipal não dá ganho de causa para ninguém que vá contra o atual prefeito de Lador. Isso é verdade? Eu tenho uma opinião formada sobre isso, tá? Até mesmo pelos meus processos, né? Nos 8 processos, teve 2 que entrou 2 juízes me condenando. Em 2 processos diferentes, 2 juízes me dando a condenação. Sim. Então, eu acho que há uma proteção há uma suspeição. Isso, eu concordo e eu acho que, sim, tem direcionamento. O prefeito é sempre beneficiado com esses processos. Essa leitora parece que é fã sua, acompanha bastante sua página lá. E existe também uma pergunta aqui, de um amigo seu. Ele disse que você mijava de porta aberta na casa do dilador do prefeito. Você fez campanha para ele, trabalhou tanto. E por que essa briga agora? Não. Eu apoiei... O que levou esse descontentamento? Eu apoiei o Aguinello, que foi candidato a vereador, Zezinho Aguinello, tá? E foi através do Zezinho que eu conheci o dilador. Até então eu não conhecia. Em 2016 eu acreditei nas promessas de campanha dele, da Edna Flor. E aí eu passei a participar do grupo, fui nas reuniões, pedi voto para ele na Zona Leste, que é onde eu resido, e teve algumas promessas na Zona Leste, e 3 meses depois que ele foi eleito, eu fui até a prefeitura para ver o que ele ia fazer, para discutir qual as benfeitorias que seria feito na Zona Leste. Simplesmente ele não me atendeu, né? Me jogaram para o chefe de gabinete, que é o Borella hoje, e na época era também. E eu não conhecia Borella, e eles queriam que eu conversasse com o Borella. Eu falei, não, eu quero conversar com o prefeito. Eu apoiei ele para ver o que ele vai fazer para a nossa população da Zona Leste.
Não me atenderam durante 3 vezes que eu fui até a prefeitura. Aí, desse momento para cá, eu comecei a cobrar. Virou oposição. Acabei virando oposição por cobrar serviços públicos. Sei. O que não deveria acontecer. Entendi. Acabou virando uma persona não grata por exigir alguma coisa da administração, né? Não oposição, né? Mas uma persona não grata, uma pessoa que está sendo processada e perseguida. Aí eu comecei a conhecer como que funciona o mecanismo. A máquina, comecei a protocolar pedidos, entendeu? Alguns no Ministério Público, que alguns foram atendidos, outros não. Conversando com secretários, eu consegui alguns trabalhos também para a Zona Leste. Na parte da saúde, eu cobro bastante a saúde. Você também vive na Zona Leste da cidade, não? Como é que... Eu resido na Zona Leste da cidade, no bairro João Batista Botelho. Eu sou presidente de bairro. Saudoso prefeito? Hoje eu cuido do centro comunitário, sou presidente do centro comunitário. Sim. A gente atende 150 crianças com aula de balé, zumba e jiu-jitsu. Então, eu estou movimentando o bairro. E o que a gente quer da prefeitura é serviços públicos chegando na Zona Leste, chegando no meu bairro e nos bairros próximos ali, Água Branca, Ivo Tosi, Hilda Mandarino. Entendi. Tem uma pergunta aqui para o Dr. Luiz Felipe, eu vou fazer para os dois. O Luiz Felipe é conhecido como fundador do ILAM, tem até lá um quadro que eu vi lá, uma turma de jovens até que se empenharam na fundação do ILAM, né? O Luiz Felipe faz parte desse grupo lá e estamos perguntando aqui, ele como libertário, do qual eu tenho dúvidas, né? E se ele apoiaria um direitista conservador e pós-Estado como Lucas Zanata. Dependendo do contexto da eleição municipal, sim. Por quê? No caso, o Lucas Zanata é um candidato que eu acho que não faria esse oba-oba com o cargo. Ele teria algum projeto de enxugamento da máquina, não teria rabo preso com as figuras tradicionais da cidade. Então, eu acho que o fato dele ser conservador ali pode, em alguma medida, se equiparar a alguma ideia que eu faço do Estado. Por exemplo, eu acho que um conservador não significa que ele vá inflar os quadros da administração. Eu acho que ele pode reduzir os quadros da administração. Então, como não vai ser tratado nenhuma pauta que conservadores e libertários podem podem divergir fundamentalmente, eu acho que sim, diante do quadro. Se houvesse um libertário, um liberal, que eu falo assim, não, então essas ideias são muito mais próximas à minha, eu provavelmente apoiaria esse libertário, esse liberal. Mas, no caso, como tem um conservador, eu acho que o conservador é muito melhor do que um social-democrata, ou com um esquerdista, ou com alguém que está lá só para inflar o Estado e fazer oba-oba com cargo, prefeitura, como o Dilador e a Edna fazem. Como diria o Olavo de Carvalho, o Dr. Luiz Felipe tem uma mente revolucionária. Andrade, o que você fala? Você apoiaria o Zanata? Como é que você vê essa candidatura? Eu acho assim que assumir uma responsabilidade de ser prefeito de uma cidade, você não pode ficar em cima do muro, igual está acontecendo, tá? Tá todo mundo conversando nos bastidores, tentando se acertar e tal. Você como homem nos bairros e tal, como você vê a candidatura da Edna Flor? Olha, a Edna Flor me decepcionou muito nesses 8 anos. Ela sabe disso, tá? Ela sabe, entendeu? Ela como vice-prefeita, ela poderia ser muito mais aguerrida com a população de baixa renda, população carente. Hoje os CRAs têm um atendimento péssimo, tá? E eu posto isso na minha página. Você combate esse tipo de sim. De hoje você vai no CRAS, você não consegue um atendimento digno. Tem o programa do governo, que é o Bolsa Família. As famílias fazem o cadastro, está toda apta para receber o Bolsa Família e não recebe. Por quê? Há uma deficiência nessa questão. E a Edna Flor sempre usou a bandeira de defender o pobre, defender a periferia. Então, eu acho que nesse momento que ela teve a oportunidade de ser vice-prefeita, ela deveria mais cuidar da população de baixa renda nos bairros.
E isso eu falei para ela, falo para ela, a hora que eu encontrar ela, eu acho ela muito omissa nessa parte aí. Então o Zanata está mais próximo do seu coração nesse momento. Sim, se ele for candidato mesmo. O Zanata, né? Eu sou amigo do Felipe Fornari também. Felipe Fornari. E o Cido Sério eu acho que já foi a época dele. Foi um bom prefeito pro pobre, para a população de baixa renda. Se você pegar os bairros que ele criou aqui em Araçatuba, Porto Real, 1 e 2, Águas Claras. Então a população hoje tem sua casa própria porque foi em programas do governo dele, entendeu? Então eu acho que foi um bom prefeito para a classe pobre. Uma pergunta aqui terrível para o senhor, viu, doutor? Vixe. Pinga fogo mesmo. Qual é a sua opinião sobre o apelido do Lucas Zanata de Pet do Agro? Ele não obedece à mesma turma que elegeu e mandou no dilador até agora? Então, eu não existe essa força oculta do agro aqui? Eu não conheci o apelido em si, mas eu acho, não tenho dúvidas, que o agro desempenha uma força política relevante, sobretudo na nossa região, porque a nossa região é agrícola, diferente de Birigui, já que é uma cidade mais industrial, que eu não tenho dúvidas que os industriais exercem alguma força política relevante lá, aqui também. Mas eu não diria que o Zanata seja o pet do agro. Eu acho que é mais o dilador que deve ser o pet do agro. Por quê? Porque na época do impeachment da Dilma, o agro sempre apoiava a nossa causa para derrubar a Dilma Rousseff. E era contra o Cido Sério aqui também. Quando o dilador se elegeu, esse apoio que a gente tinha do agronegócio aqui se esvaiu. Por quê? Porque era o dilador que era o prefeito agora. Então o dilador poderia fazer tudo o que a Dilma fazia lá e o que o Cido Sério fazia antes, sem qualquer oposição do agronegócio. Então eu acho que o trânsito do dilador como prefeito foi muito teve muito mais apoio do agro do que o próprio Lucas. Já que o agro não deu nenhuma pauta para o dilador. Faça isso, faça aquilo. E o Lucas estava fazendo uma oposição contra o dilador. E então eu não vejo assim o Lucas como um maior funcionário do agro. Eu acho que o maior funcionário do agro em Araçatuba é o próprio dilador. E agora, na próxima eleição, a gente vai poder ver quem que o agro vai apoiar. Vai continuar apoiando a administração ou vai apoiar o Lucas, que tem sido apoiado na eleição para deputado e de fato é um conservador? Porque o dilador não dá para você falar que é um conservador, que é alguma coisa, não. O dilador é um oportunista de ocasião. Se ele tiver que ir para um partido de extrema esquerda amanhã, eu acho que ele vai e não tem compromisso com nada. Mas o Lucas é um conservador que tem muita relação com o agro, com a ideologia do agro, que é uma ideologia conservadora. E a gente vai ver, vai ser uma boa oportunidade para ver como que o agro vai se posicionar junto com o poder constituído ou vai buscar eleger alguém que de fato é mais parelho com as suas ideias. Adriano, uma pergunta assim, você não acha que você foi ingênuo em apoiar o PSDB naquele período ou você acha que foi levado? O que aconteceu? Na verdade eu fui ingênuo, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, eu não conhecia a fundo os bastidores da política, eu não conhecia. Então nesses 8 anos eu venho aprendendo como que funciona, o que tem acontecido. E assim, muita coisa que daria para fazer, que pode ser resolvida em um dia, tá, para o serviço municipal, hoje acontece quando eu faço uma publicação no Adriano Andrade. Ele se movimenta, se eu postar um buraco hoje em tal rua, amanhã tá fechado o buraco, entendeu? Se eu questionar um problema de saúde, todo mundo para e vai tentar resolver. Por quê? O canal que eu tenho direto com a prefeitura, direto com o serviço público, é a página Adriano Andrade. Então a página Adriano Andrade é um bom fiscal da prefeitura hoje. Exatamente. O que está acontecendo de errado, eu mostrei na página, eles vão, corrigem, eles se movimentam e me falaram até que a prefeitura tem um computador ligado na minha página 24 horas, para ver no que eu posto, o que eu deixo de postar. E com isso eu ganhei muita inimizade dentro da prefeitura, porque eu mostro as falhas.
querendo que corrige. É assim que funciona a página de Adriano Andrade. Eu já fui processado por empresas que prestam serviço de exames, porque eu questionei que os exames não estavam chegando para a população. Eu fui processado pela Santa Casa porque eu questiono o atendimento dentro da Santa Casa. Eu tive 2 processos lá, um foi até na Polícia Federal, entendeu? Só que não sou eu que tiro vidas dentro da Santa Casa. Eu quero vidas, eu quero que a população tenha atendimento na Santa Casa. E por cobrar isso eu fui processado. Então essas coisas não devem acontecer para quem quer os serviços públicos, que chegue para a população. Doutor Luiz, a Edna Flor vai esquerdizar o republicano ou o republicano vai endireitar a Edna Flor? Pergunta para os dois. Olha, eu acho que vai tornar o Republicanos mais uma legenda de aluguel, porque você de Araçá de Birigui, você viu também que o Jamil Ono, que era um prefeito de Andradina, foi recém-filiado agora, que era um ex-prefeito do PT. E eu fui ver algumas notícias sobre ele, e tem uma visita dele a Brasília, quando Lula estava sendo ministro da Casa Civil, sendo nomeado, correndo da polícia, onde ele vai lá, abraça o Lula e fala que o Lula fazia um governo republicano e tudo mais. Então você fica estranho, né? Mas que agora, na nota de filiação dele ao Republicanos, diz que ele sempre foi um conservador, sempre nutriu os valores conservadores e cristãos. Ou seja, virou o disco e está usando Republicanos também para arrumar um espacinho. Então, eu não sei se vai esquerdizar endireitá-los, eu acho que não vai, porque eu não vejo uma força ideológica suficiente dentro do Republicanos para endireitar alguém. Mas eu acho que vai tornar o Republicanos uma legenda de aluguel, uma legendinha insignificante como todas as outras, embora eu tenha lido uma entrevista também do presidente do Republicanos, dizendo que queria fortalecer o partido numa ideologia conservadora, numa ideologia liberal, mas eu acho que definitivamente o caminho dessa politicagem de pegar qualquer um que tem alguma força política, mesmo sendo dos quadros do PT, não é o caminho. Já foi feito no passado e não deu certo. Exatamente, vai só se repetir. E aí, Adriano Andrade, o que você fala sobre isso? Agora que você tem um melhor conhecimento, PSDB, PT, PMDB... Partido é complicado, viu? É complicado. Eu tive uma decepção, né, com o partido na candidatura a deputado do ano passado, né? Então, partido é complicado. Essa troca de partido para se eleger, e a população acaba ficando em segundo plano, entendeu? A administração pública acaba ficando em segundo plano. Eu acho que, a minha opinião é essa, eu acho que as pessoas têm que ser mais incisivas em atender a população, em melhorar a cidade, criar mais emprego, criar moradia. Esse é o meu pensamento. E o doutor Luiz, que esteve no MBL, está no Patriota, pode ir para outro partido. O senhor não acha também inconstância do senhor estar em vários partidos, tão jovem, já mudar tanto de partido? Qual é a força ideológica? Ou o senhor está se decepcionando com esses partidos? Na verdade, o MBL não era um partido, era um movimento de pessoas que constituíam um partido em si. Eu saí do MBL, fundei o MBL também aqui em Araçatuba, e saí do MBL e fui para o Partido Novo. Saiu feliz? Saí porque eu fui para o Partido Novo e era exigência estatutária do partido que não houvesse participação em outros movimentos. Então eu fui para o Partido Novo e de lá eu me candidatei e permaneci. Só que nas últimas eleições municipais, o Partido Novo não ia lançar candidato. Então foi meio que obrigatório quem quisesse se candidatar procurar outro partido. Aí eu fui para outro partido, me candidatei, mas não tenho nenhum vínculo de fato com esse partido, a não ser o vínculo formal que eu fiquei filiado lá e nem sei se o partido existe de fato. Então eu não acho que seja uma inconstância, eu acho que no Brasil até eu mudei pouco pelo que tem, né? Pelo que poderia ter mudado. Adriano Andrade, você está com uma ação contra a prefeitura para voltar para sua função, né? Sim, estou por perseguição, né? Você acredita que você voltando, você cumpriria bem a sua função? Você teria liberdade de fazer o trabalho que você deseja? Como é que você vê essa volta sua para a função? Olha, eu acredito que
no meu local de trabalho, que eles vão definir ainda, né? Eu vou desenvolver bem a minha função, como eu desenvolvia na onde eu era lotado. Qual é a função que você ocupava antes? Agente de serviços gerais. Agente de serviços gerais. É. Mas você esteve mexendo com o pessoal de rua? Eu trabalhava no Centro Pop, né? No que Centro Pop. Era um lugar onde cuidava de morador de rua. Difícil trabalhar lá? Difícil trabalhar lá, Perigoso, não? Perigoso, todo dia uma surpresa diferente. Sei. E, para minha surpresa, o meu coordenador estava em período probatório, que foi dos meus questionamentos lá dentro da unidade. E nesses 2 anos que eu fiquei lá, ele não poderia ser o meu coordenador, porque ele também estava em período probatório. Sei. Isso eu comuniquei dentro do RH da prefeitura, eu fiz denúncia formal dentro da prefeitura, que ele não poderia ocupar esse cargo. E de contrapartida entrou mais 2 servidores lá que tinham contrato com a prefeitura de Birigui. Até eu comuniquei o prefeito Leandro Maffei na época, porque eles trabalhavam 6 horas lá em Birigui e trabalhavam 6 horas aqui em Araçatuba. E isso onerava o gasto do equipamento que eu estava. E eu fui e denunciei também dentro da prefeitura isso. Eles não tomaram nenhuma providência, porque eu já era perseguido. O que eu fiz a denúncia virou contra eu, servidor, no caso. Sim. Eu quero fazer um pinga-fogo com vocês depois rapidinho. Tá. Fazer algumas perguntas aqui. Chegou uma pergunta aqui. Edna Flor é tipo Papa? As pessoas respeitam mais, mas sabem que é esquerdista? Vocês concordam com essa fala? Você acha que o pessoal, sabendo que ela é de esquerda, origem política de esquerda, ela no republicano, ela vai conseguir os votos que eles estão buscando, ou vai ter dificuldade nesses votos, nessa busca de votos? Qual é a sua opinião, doutor? Bom, eu acho que ela tem um eleitorado dela e que vai votar nela independente do partido onde ela esteja. Porque, como pessoa, eu acho ela extremamente gentil, bondosa, atenciosa, embora como política a minha opinião seja diversa. Ela foi vereadora, ela fez oposição ao Cido Sério aqui, fez uma boa oposição. E depois, quando ela assumiu a vice-prefeitura... Por ela ser de esquerda, ela fez uma forte oposição ao Cido Sério. Ao Cido Sério. Sim, de esquerda também. Ela queria que as coisas funcionassem adequadamente. Eu lembro que ela criticava gastos com propaganda, criticava o excesso de cargos. E depois que ela foi vice-prefeita, o prefeito fez tudo igual ou pior e ela sumiu do cenário político. Você não via uma opinião dela falando contra o prefeito, falando de todos os desmandos que ele cometia, que ela combatia no passado. Então, essa mudança de atitude política dela me incomodou bastante. Então, mas, infelizmente, eu acho que ela vai ter o eleitorado dela que vai continuar votando nela, independente desse giro político que ela deu. Para o senhor ter uma noção, só para um fato que eu acho que ilustra bem isso, em 2013, o Cido quis criar algumas secretarias, o Cido Sério, ex-prefeito, quis criar umas secretarias, e uma delas é a Secretaria de Participação Social. Ela votou contra, e hoje ela ocupa o cargo de secretária da Participação Social. Aí, como você vota contra uma secretaria e depois você vira o secretário? Então, me parece bem estranho essa vida política dela pós a vereança, né? Mas, infelizmente, eu acho que ela vai ter o eleitorado que vai votar nela de qualquer jeito. Wilson. Eu também respeito a Edna Flor, eu acho uma pessoa muito bondosa, muito carismática, entendeu? Eu acho que ela vai ter a votação dela, sim. Não sei se ela consegue se eleger a prefeita. Ela poderia ter feito muito mais nesses 8 anos como vice-prefeita. Eu acho que ela vai ter um pouco de rejeição e um pouco de dificuldade, porque a população hoje está acompanhando e sabe. As pessoas que estão indo para os bairros, que estão indo atender a população de baixa renda. Então, eu acho que ela vai ter um pouco de dificuldade, sim, de emplacar como prefeita. Agora chegou uma pergunta interessante aqui, doutor. Como ilanista, o atual presidente argentino Milei está dando exemplos na causa que você defende, Sim. Né? Você acha que em Araçatuba existe espaço, condições políticas de um prefeito aos moldes do Milei fazer essa reforma política em Araçatuba? Olha, que existe
espaço para uma candidatura desse Libertária. nível, sim. Eu acho que existe. E ele existe esse conseguiria, espaço. estando prefeito, fazer o que o Milei está fazendo na Argentina? Então, daí ia As ser, forças políticas aqui. seria um segundo embate, porque a Câmara, se colocasse essa Câmara, por exemplo, lá, eu não sei como se comportariam a maioria dos vereadores que tem cargo na prefeitura sem os cargos. Se eles iam fazer alguma coisa pela cidade, se eles não estivessem ganhando alguma coisa em troca. Então, eu acho que tem espaço, um espaço eleitoral, tem sim, mas aí pós-eleição, eu acho que a Câmara iria mais trabalhar contra do que a favor, porque eu acho que o interesse primário da maioria dos vereadores, com exceção dos 3 que eu falei aqui, são cargos e benesses e só. Então, sim, tem espaço, mas eu acho que seria um caminho muito difícil, dado a qualidade dos vereadores e o interesse da maioria dos nossos vereadores ali. Existe na Câmara Municipal de Araçatuba super funcionários, super assessores ou não? Sim, eu acho os assessores ganham mais do que o vereador. Então, isso você já vê que é um descompasso surreal e você já vê qual é o verdadeiro interesse da coisa ali, porque o acessório ganha mais do que o principal, não existe. E antes, até pouco tempo atrás também, hoje são 2 assessores e antigamente era 3, a coisa de 4 ou 5 anos, que foi extinto na justiça. E um desses chegava a ganhar 20 mil reais, que era o chefe de gabinete. Então há uns super salários ali, há um desvirtuamento nítido no quadro de cargos e salários na Câmara lá, que deveria ser resolvido até para moralizar essa questão, para que o vereador seja o teto do gabinete e não... E, inclusive, na minha última eleição, eu tive uma proposta dessa, de tornar o salário do vereador o teto remuneratório no gabinete. Nenhum assessor poderia ganhar mais do que o vereador. Adriano, você é de direita ou de esquerda? Como você se enxerga? Olha, nesse momento eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Eu sou do lado da população. Eu acho que a população merece tudo de bom que uma cidade pode oferecer e a gente tem receita para isso. Hoje, Araçatuba tem 1 bilhão para ser gasto com a população, 1 bilhão de receita. Eu acompanho o portal de transparência, cada centavo que o prefeito está gastando lá, eu estou sabendo para onde está indo. Eles demoram um pouco para postar, para atualizar a página do portal da transparência, mas eu acompanho todos os gastos da prefeitura, desde licitação, contrato. Eu tenho prazer de ficar olhando ali o que é gasto, o que a prefeitura recebe. Tanto que em 2017 eu questionava. Araçatuba tem uma dívida aí de IPTU, eu achava que era mais de 100 milhões, né? O secretário de Fazenda batia na tecla que não. E nesse ano agora, no Refins, eles postaram que eles queriam arrecadar R$500 milhão com o Refins e que a dívida de IPTU ultrapassava R$1 bilhão. Renúncia fiscal. Renúncia fiscal. Deixa eu fazer uma pergunta, André. Vamos fazer um bate-bola agora? Na verdade, daqui são, desculpa interromper, mas são inadimplência, né? Não é renúncia fiscal, são de inadimplência. Inadimplência. E é isso que dá, mete o IPTU lá nas alturas, aí o povo não paga e é isso mesmo aí, ó. Tomara que dobre esse valor. Roubo, legítima defesa. Legítima defesa. Vou começar por você, Luiz André. Vamos fazer um pinga-fogo aqui. Eu vou falar no nome de candidatos a prefeitos, prováveis candidatos a prefeitos, e vocês dois vão começar por você. Você vai dando a resposta, a sua opinião sobre, bem rápido, bem... Certo? Cido Sério. Sem chance, eu acho que não tem condições dele se reeleger novamente, prefeito. Tem uma ideologia totalmente contrária ao que eu penso, então para mim, se não ganhasse, seria a melhor coisa do mundo. Cido Saraiva. Cido Saraiva, eu já até conversei com ele sobre isso, de ficar muito em cima do muro. Ele teve a oportunidade de ser eleito, só que eu achei ele muito em cima do muro, não criticando o prefeito. Cido Saraiva japonês, no muro. No muro, Tá. Cido Saraiva. Então, bem, não sei nada do que ele pensa politicamente, das propostas que ele tem para Araçatuba. Então, para mim, também acaba se equivalendo ao outro Cido. Tá. Um pouco menos pior. Cido. Um pouco menos pior. Felipe Fornari.
Felipe Fornari vem trabalhando para a candidatura a prefeito, né? Ele deixa bem claro isso. Ele foi um dos primeiros agora a falar, não, eu sou candidato a prefeito. Ele já veio nas redes sociais e já se determinou, se definiu como candidato. Está bem intencionado, eu acredito que ele está bem intencionado. A população precisa de pessoas assim, que se joguem, fala, eu vou fazer isso, meu plano de governo é esse. Eu acho que é isso que a população precisa. Felipe Fornari, médico conhecido, vem atuando na política aí, neto de um dentista muito conhecido aqui, né, da Clínica Olavo Bilac. Eu acho que vai ser um bom candidato. Nunca vi nenhuma proposta dele e desde 2013, quando eu trabalho aqui para tentar impedir que os políticos façam alguma coisa ruim para a cidade, eu nunca o vi participando de nada também. Então, para mim, é um desconhecido. Conheço que é candidato e tal, mas politicamente, para mim, eu não sei o que ele pensa, não sei o que ele não pensa, porque eu nunca vi um tweet dele sobre alguma coisa. Inodoro e incolor. É. Tá certo. Nulo. Lucas Zanata. Lucas Zanata é um bolsonarista, e eu não sou bolsonarista também. É um conservador também, eu não sou conservador. Mas eu acho que diante desse quadro, é um cara que eu sei que é honesto, não se mete em politicagem. Então, a opção minha até agora seria Lucas Zanata. Lucas Zanata. É um bom candidato. Eu converso bastante com o Lucas, inclusive a semana passada eu tive conversando com ele. É um candidato que possa ser um bom prefeito. Coronel Borella. Eu acho que Coronel Borella é fora de questão. Até o próprio prefeito sabe disso, né? Ele como coronel, como chefe de gabinete lá, eu acho que não seria um candidato e não chegaria, não. Certo. Doutor. Pode falar mal aqui Pode, de coronel? O Coronel Borella também é outro que para mim é nulo. Tava lá, é uma extensão do Dilador. Eu acho que não é um candidato em si, vai ser um fantoche do Dilador, uma continuidade do Dilador. Então, para mim também é um Dilador 3, nada mais do que isso. Então é carta fora do baralho. Até porque a gente não quer ver a Polícia Federal novamente dentro da prefeitura prendendo celular, né? Edna Flor. Edna Flor, eu acho que ela está muito indecisa. Ela até agora ela não falou, eu sou candidata a prefeita. Fica nesse jogo, quem vai me apoiar, quem não vai. E a população fica sem saber. Hoje, mês de janeiro, a gente já deveria saber. Fevereiro, né? Nós já fomos para fevereiro, já foi janeiro. A gente já deveria ter os candidatos já a prefeito, já em campanha. Indo para a rua, conversando com a população, vendo o que a população está precisando. E isso não está acontecendo. Olha, precisava saber qual Edna Flor o senhor está se referindo, porque era vereadora que era combativa, que coibia os excessos do prefeito, que de fato fiscalizava a prefeitura, ou é Edna Flor que virou literalmente uma planta no governo Dilador e que compactuou com tudo que aconteceu lá sem fazer nenhuma oposição e continua junto com o Dilador naquele inquérito da Tudo Nosso que ainda tramita, né? Então, acho que eles têm um vínculo bastante longo ainda e ela também seria uma longa manos do Dilador. Eu acho que ela também seria uma extensão do Dilador, o Dilador 3. Então, também carta fora do baralho. Doutor Luiz Felipe, vamos lá. Tem alguém aqui que ou não é seu amigo, ou é muito amigo. Flávio Salatino. Flávio Salatino, eu acho que foi um bom vereador também. Ele esteve com a gente naquela tentativa de diminuir os cargos de assessores lá, então ele se mostrou solícito nessa parte. Só que também eu não conheço muito a ideologia dele. Agora eu fico feliz de ver que ele está participando das reuniões do ILAM, então eu acho que ele está aderindo ao liberalismo, às ideias que a gente defende. Então eu vejo com bons olhos a candidatura do Flávio Salatino e eu acho que é uma pessoa que viria para agregar o debate, seria, eu acho que mais uma pessoa relevante no debate político de Araçatuba, seria um bom nome, sobretudo no estado, diante dos outros nomes que a gente tem. O Flávio Salatino seria uma ótima vinda para o debate político. Coronel Guimarães.
Coronel Guimarães votou com a Regininha a maioria dos cargos, das propostas lá, porque tinha cargo na prefeitura aparentemente, e tem aquele episódio lá do aumento do salário dos vereadores, que ele assinou o projeto e depois votou contra. Aí acharam um projeto assinado por ele também, mas ele era contra. Ele assinou para ir para votação para ver o que virava. Então, para mim, eu acho que foi uma decepção até pelos eleitores dele, e eu quero ver se nessa eleição a própria igreja que o apoiou vai apoiá-lo novamente ou vai achar um nome que tenha alguma ideologia, que faça alguma coisa diferente da Regininha, do Dr. Jaime e do Dunga, por exemplo. Sei. O doutor Alceu, a pergunta aqui, ela é até meio capciosa, pejorativa, pet do dilador. O Dr. Alceu eu acho que também faz parte da bancada, então todos que fazem parte da bancada eu acho que perde muito da independência e abdica de uma função que é inerente ao vereador, que é fiscalizar o executivo. Então, eu acho que fiscalizou pouco o executivo, se fiscalizou, mas se for para fazer um elogio, ele tem um projeto que eu acho muito interessante, que é um projeto histórico de Araçatuba, de pegar a história de Araçatuba, de relembrar momentos históricos de Araçatuba. No entanto, isso daí não é um projeto que pode ser executado fora da função de vereador, né? Então, não sei se a Operação Tudo Nosso. A Operação Tudo Nosso, vocês têm conhecimento, o senhor tem conhecimento como advogado. O Ministério Público está todo aparelhado pelo PSDB, segurou as pontas do de linha. O que você enxerga nisso? Olha, o processo da Tudo Nosso corre na Justiça Federal. E não aqui em Araçatuba, mas em segundo grau, porque o dilador, como prefeito, tem foro privilegiado. Então a Polícia Federal, acho que fez um bom trabalho em desbaratar essa quadrilha que estava dentro da prefeitura, inclusive com escutas telefônicas, que bastariam para a Câmara, se fosse isenta, fazer o impeachment do prefeito e da vice-prefeita lá. Ia ser uma ótima atacada, porque ia ser 2 coelhos com uma cajadada só, mas a Câmara novamente se omitiu. O processo está em segunda instância e o processo, pasmem, corre em segredo de justiça. Eu não sei por que um processo que tem evidente interesse público tramita em segredo de justiça. Era para a população estar sabendo cada ato que acontecesse no processo. Então, eu acho que esse processo lá deveria pelo menos ser público. Mas está em segundo grau na Justiça Federal, não na Justiça Estadual. E quem está atuando é o Ministério Público Federal nesse processo. O Felipe Luiz, como vereador, ele vai continuar combativo, como é fora do mandato? Vai pleitear o mandato? Vai continuar combativo? E qual seria o partido ideal para o advogado Luiz Felipe pleitear as próximas eleições como vereador? Não, eu acredito que sim. Mais do que combativo também, eu acho que propositivo. Levar novas ideias de liberdade, ideias de desburocratização, ideias de facilitação da vida das pessoas, de menos regulação, menos leis, mais liberdade econômica, mais liberdade pessoal para as pessoas. Mas o partido ideal eu não sei. Eu posso até falar aqui, os partidos que eu conversei são o Partido Novo, que eu acho um partido bem íntegro, bem reto. Tem o Partido Solidariedade, que o Luiz Boato me chamou para conversar, que ele está nesse partido também. E tinha mais um que agora eu não me lembro o nome, mas tinha outro partido, o PSOL. Não, tô brincando, Mas tinha outro partido que agora eu não me lembro, mas tinha mais um partido que tinha me chamado para conversar e que eu vou dar andamento essa semana nessas conversas. Deu o nosso tempo, Andrade, suas considerações finais bem rapidinho, tá? E depois o doutor Luiz. Não, eu acho que Araçatuba precisa de um prefeito e de vereadores olhando para a população de baixa renda, para a população dos bairros. Araçatuba falta muito emprego, não tem indústrias, tá? A prefeitura hoje tem milhares de terrenos abandonados, poderia trazer empresas para Araçatuba, poderia isentá-las de imposto para poder gerar emprego. Eu acho que Araçatuba tem tudo para crescer nessa área e, infelizmente, nesses 8 anos, o que eu sinto muito é de não ter sido construída nenhuma casa para o pobre, para aquela pessoa que está precisando de moradia. Nenhuma casa.
É inaceitável. Em 8 anos, Araçatuba não ter a construção de uma casa para pessoa de baixa renda. Essas são as minhas considerações. E a saúde também. A saúde tem carta branca para matar. Quantos casos a gente vê de pessoas morrendo no pronto-socorro por falta de atendimento médico, na Santa Casa? Hoje a Santa Casa, quem manda e desmanda é o prefeito Dilador Borges. Ele colocou mais ou menos uns 200 cargos dentro da Santa Casa. Hoje a Santa Casa tem 1.800 funcionários, antes tinha 1.600 funcionários. Uma briga minha com a Santa Casa, qual que é? Deles criarem um portal de transparência, porque eles recebem dinheiro público, recebem dinheiro do governo federal, do governo do estado de São Paulo e da prefeitura de Araçatuba e outras prefeituras. E esse dinheiro a gente não sabe para onde vai. Não tem um portal de transparência. Hoje, qualquer entidade que receba dinheiro público tem que ter o portal. Então, o pessoal da Santa Casa também me odeia porque eu cobro o portal de transparência para a Santa Casa. Tem que ter. Já falei com o provedor já sobre isso, já falei com os diretores e até hoje eles não providenciaram um portal de transparência dentro da Santa Casa. Resolveria muito o problema da Santa Casa hoje, se tivesse o portal. Vocês ouviram a mensagem do Wilson Eugênio, o administrador da página Adriano Andrade, ex-funcionário público da Prefeitura de Araçatuba. Dr. Luiz Felipe. Felipe Luiz. Sobre a Santa Casa? Sobre a Santa Casa... Mas uma pergunta antes. O senhor falou O senhor foi convidado para qual partido? Eu estava conversando com o Partido Novo e com Solidariedade. O Solidariedade vai de encontro com o seu espírito libertário? Não? Então, eu acredito que não. E até o Partido Novo não também. Eu acho que é o mais próximo, sabe? É o mais próximo. O que iria de encontro seria um partido de fato libertário que a gente ainda não tem no Brasil e talvez devêssemos criar e formalizar, porque já tem uma ideia de partido libertário no Brasil, mas ainda não está formalizado, não tem um cadastro junto à Justiça Eleitoral. Mas então não tem nenhum partido que vá 100% ao que eu acredito, não. Mas as suas considerações finais? Minhas considerações finais é que eu fico feliz que haja um programa desse discutindo política de uma maneira isenta, porque muito da imprensa brasileira, da imprensa araçatubense, brasileira também, mas araçatubense também, tem o fantasma do dinheiro da prefeitura atrás, fazendo patrocínios, fazendo anúncio, isso tira a isenção. E aqui eu fiquei feliz de vir até nesses primeiros episódios, porque é um programa que tem isenção, que eu acho que é fundamental a qualquer discussão política e é isso. Eu agradeço o convite e espero voltar mais vezes, se necessário. O Pinga Fogo é apartidário e a opinião é do entrevistado, a opinião não é do entrevistador. É um programa do ILAN, né? Dentro da filosofia libertária. Estamos aqui começando uma caminhada com o Pinga Fogo. Na próxima segunda-feira estaremos de volta. Já.